a respeito dessas nossas reuniões. Convido a todos a entrar no Instagram. A gente vai falar um pouco hoje sobre a navegação e a robótica. Então, eu agradeço muito. Vou compartilhar minha tela agora. Estão todos vendo a tela? Está tranquilo? Tiago, se puder me dar um feedback. Tá, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Então tá bom. Boa aula. Obrigado. Então, a gente vai falar hoje sobre um tema que eu gosto muito, é o tema da minha tese de doutorado, e algo que eu gosto de estudar faz um bom tempo, e eu acho que vai gerar uma boa discussão, espero que seja boa para todos. Vamos falar sobre a navegação e a robótica, como estamos atualmente em 2020. Então, os objetivos dessa palestra vai ser falarmos sobre o posicionamento acetabular, a navegação, e aqui entra a minha tese também, mostrar um pouquinho mais dela, falar um pouco sobre a robótica, o equilíbrio sagital, que sem dúvida está relacionado ao assunto, e um pouco do que estamos fazendo lá no Instituto de Ortopedia e Traumatologia, sobre, reunindo um pouco todos esses avanços, todas essas ideias que eu vou expor hoje. Todos nós sabemos que um bom posicionamento do componente acetabular, ele é muito importante para evitar desgaste, soltura, melhorar a biomecânica, amplitude de movimento, evitar a luxação, que é o grande medo, eu acho, de todos nós, e garantir, assim, uma boa evolução da nossa prótese. Atualmente, o posicionamento acetabular ele é baseado na técnica convencional, que depende da experiência do cirurgião e de guias mecânicos, que muitas vezes não levam em consideração variações individuais, a real posição na mesa do paciente e, o que é muito comum, movimentos intraoperatórios que acontecem também durante a cirurgia. A zona de segurança, que é seguida por muitos até hoje, é extremamente antiga. Aqui já começa um fator importante. Ela foi estabelecida em 1978, tem 40 anos. Ou seja, ela é muito antiga e nós seguimos esse conceito até agora. O Lewinek estabeleceu nessa época, através de radiografias, o que já sofre também uma boa crítica, serem radiografias, que quando a taça dele era posicionada com 15 graus de anteversão, mais ou menos 10 graus, e 40 graus de inclinação, mais ou menos 10 graus, ele tinha 1,5% de luxação quando estava dentro dessa zona de segurança e 6,1% quando estava fora da zona de segurança, ou seja, 4 vezes mais luxação quando estava fora da zona de segurança. Assim se estabeleceu essa conhecida zona de segurança de Lewinek, que até hoje é seguida, a gente vai ver que isso está mudando um pouquinho mais recentemente, mas até hoje muitos de nós ainda seguem esse posicionamento extremamente antigo. No nosso meio, tenho que lembrar aqui do Roberto Dantas Queiroz, que foi o primeiro a publicar algo relacionado à navegação em 2010. Ele publicou 36 próteses de quadril, tendo um bom posicionamento e um comprimento adequado. Até 2009, 2010, ocasião que eu estava finalizando a minha tese, as meta-análises que falavam sobre navegação, todas elas eram favoráveis a que a navegação posicionava melhor o componente acetabular dentro da zona de Lewinek, tendo uma menor variabilidade na anteversão e na inclinação e não tendo complicações. A minha meta-análise, meu doutorado, meu trabalho, foi defendido em 2011. Eu publiquei em 2014 no Arthroplast, foram 40 próteses navegadas, próteses de quadril, sendo 20 navegadas e 20 não navegadas. E o posicionamento do componente acetabular foi medido através de tomografia no pós-operatório, que é o método ouro, para que nós consigamos avaliar bem como está o nosso componente acetabular. Rapidamente eu vou mostrar um pouquinho aqui a cirurgia. Desculpem que o vídeo tem mais de 10 anos. Então, a gente posicionava o paciente em decúbito lateral, colocava esse sensor que entrava parafusado na bacia e a gente municiava o computador primeiro com a espinha ilíaca ipsilateral, a seguir a espinha ilíaca contralateral e, por fim, a sínfise púbica.
E assim a gente municiava o computador tridimensionalmente com esses dados da bacia do nosso paciente. Iniciávamos a incisão, então, padrão, né? Eu faço a via de Hardinge. Colocávamos um pequeno fio aqui na região do trocânter, que ia dar informação para nós a respeito do fêmur, tá? E também um palpador por fora da patela, a luxação do quadril, e a cirurgia seguia normalmente, a osteotomia do colo, né? Os passos da navegação eram poucos, adicionava pouco tempo à cirurgia, eram 10 minutos no total no final. Aqui a gente palpando o fundo acetabular, isso é muito interessante para a gente avaliar depois a quanto, quando a gente fresava, a gente via quanto que a gente estava do fundo acetabular, isso era um dado interessante também. E a fresagem, né, já navegada, né, em que a gente tem esses parâmetros, aqui a imagem não está muito boa, mas na próxima, essa imagem aqui é dessa cirurgia, então, vejam que a gente está fresando a 43 graus de inclinação, cerca de 13 graus de anteversão, e estamos a 5 milímetros, mais ou menos, no nosso fundo acetabular. Depois da fresagem, a taça era impactada, também com sensores conectados à taça, e da mesma maneira, a taça posicionada, 44 graus aqui de inclinação, e 13 graus de anteversão, foi esse o posicionamento desse caso em particular. Por fim, marcando aqui o centro de rotação, e aí a gente tinha essa tela que dava para a gente como que estava o nosso comprimento e a lateralização, medialização do nosso componente, dando o nosso offset também. Então, é algo interessante, né, que a gente fazia, medindo aqui normalmente, como a gente sempre faz, testando os movimentos, flexão, rotação interna, extensão, rotação externa, o componente final era implantado e, novamente, feitas as medidas de comprimento e lateralização ou medialização, ou seja, o nosso offset. Bom, em relação à minha tese, o que eu cheguei de resultado? Eu tive, no grupo navegação, 90% dos pacientes dentro da zona de segurança. E no grupo sem navegar, no grupo convencional, 80%. Esse resultado não deu estatística. Então, a análise estatística deu que os grupos eram similares. Quando a gente pega e olha com um pouco mais de cuidado, então aqui esse quadro vermelho é exatamente a zona de segurança, a gente vê aqui a inclinação, indo de 30 até 50 graus, e no eixo vertical a anteversão, indo de 5 até 25. Então, dentro desse quadrado, estava dentro da zona de segurança de Leuwenhoek. Vocês vejam que os pontos azuis eram os pontos navegados, 2 pontos para fora, e os pontos amarelos, os pontos não navegados, 4 para fora, mas os pontos azuis um pouco mais condensados em relação aos pontos amarelos. Mas, estatisticamente, foi algo que não deu diferença. A seguir, então, a gente vê que na meta-análise logo posterior à minha tese, ela já entrou nessa nova meta-análise de 2016 aqui, em que a gente coloca onde foi clarificado que 6 de 7 trabalhos tinham maior precisão na anteversão, o meu foi o único que não deu, e 5 de 7, aí foi o meu e mais um, que tinham melhor precisão na inclinação, o meu e mais um justamente foram os que não tiveram. Eu fiquei contente de já entrar nessa meta-análise de 2016. Quando a gente começa a partir agora, que é uma mesma linha, né, que é a linha da robótica, a gente começa a perceber que o posicionamento começa a ser mais acurado, começa a ser mais preciso. A navegação, como vocês viram, a falha da precisão está no ser humano. Então, o problema, na ocasião, era o que eu municiava o computador daqueles pontos que eu palpava por fora da pele. Diferente da robótica, que melhora mais essa precisão. Então, a gente já tem, por exemplo, publicação do DOMB de 2014, mostrando 100% de precisão dentro da zona de segurança, com casos operados com robô, contra 80% aqui similar à minha casuística, nos casos operados convencionalmente. Também outro autor, em 2015, o Elson, com 120 pacientes em 4 centros diferentes,
mostrando 96% na zona de segurança e 95% com uma variação muito pequena em graus no posicionamento. Então, a gente começa a perceber que com a robótica, eu acho que deu um salto, sim, de precisão no nosso posicionamento acetabular. A gente começa, então, a ver na última década muitos trabalhos associando a navegação e a robótica a melhorias. Então, como, por exemplo, quando nós temos curva de aprendizado de cirurgiões, mesmo em modelos plásticos, quanto em pacientes, na navegação e também na robótica, publicado esse ano, mostrando uma vantagem aí dessas tecnologias na curva de aprendizado do cirurgião. Em relação ao posicionamento femoral, também mais acurado, tanto na navegação quanto na robótica. Comprimento dos membros mais preciso, também. Offset femoral, centro de rotação. Então, tudo realmente parece ficar mais preciso quando nós caminhamos nessa direção de tecnologia, de navegação e principalmente da robótica. E casos complexos, né? Sem dúvida, eu acho que um grande chamariz são esses casos complexos, como desartrodese, como sequelas de fraturas, displasias, em que realmente, principalmente a robótica, a gente vê trabalhos publicados nesse ano, aí associando a melhorias com essa tecnologia. Quando a gente agora vê algo que gera um pouco de dúvida, e que, sem dúvida, é muito importante, é nós buscarmos qual que é o benefício clínico de tudo isso. Então, a gente vê que é mais preciso, e realmente esses muitos trabalhos que vêm mostram que a precisão aumenta, porém, qual que é o benefício clínico de uma maior precisão na colocação do nosso componente? Então, esse autor, em 2015, comparou 25 contra 25, seguiu por 6 anos e não viu nenhuma diferença em vários scores, amplitude de movimento e desgaste, com um segmento de 6 anos. Outro autor, Parrat, em 2016, seguiu por 10 anos, esse autor publicou muito em navegação, e também não viu diferença no Harris Hip Score e em desgaste. Então, isso tem que ser demonstrado, tem que ser buscado um real benefício clínico, principalmente da tecnologia. Outro trabalho do ano passado, comparando a robótica com a convencional, avaliou 14 trabalhos publicados, onde a robótica tinha um melhor posicionamento angular, zona de segurança de Lewinnek, porém, scores similares, scores funcionais similares. E se a gente pegar, então, o que se tem de mais recente sobre isso, como é que é o papel atual da robótica, final do ano passado, desse ano, a gente percebe que existe, sim, os trabalhos mostram que tem muito interesse nessa área, que realmente a precisão na colocação é maior, porém, ainda precisa ser demonstrada a eficácia clínica. Isso é o que está faltando. E, nessa linha, a gente já vê um último trabalho desse ano, do DOMP, comparando 66 casos operados via robótica com 66 casos operados via convencional, com um mínimo de 5 anos de pós-operatório, onde ele começou já a buscar e conseguiu scores significantemente superiores, melhores, dentre eles o Harris Hip Score e outros 3 scores, aqui de 8 scores, ele conseguiu 3 com significância, com melhora significativa, dentre eles o Harris Hip, além da clássica precisão de zona de Lewinnek, de comprimento e offset. Então, já está se começando a buscar e está começando a aparecer alguma coisa em termos clínicos também de benefício com a tecnologia. Isso, evidentemente, precisa de mais trabalhos para isso ficar mais parrudo, para nós compreendermos, mas a gente entende que está agora chegando essa fase de demonstrar um benefício clínico mesmo da tecnologia. E sempre que a gente pensa, né, nessa parte de posicionamento, a gente nunca deve esquecer de luxação. Então, além do benefício clínico, eu acho que o grande temor mesmo de todos nós, o maior medo é a luxação. Então, sempre que se avalia a luxação, a gente tem que estar atento aos trabalhos que falam sobre isso. Então, esse autor, nesse ano, publica um trabalho comparando 53 robóticas com 62 convencionais, todas bilaterais,
onde tiveram 2 casos de luxação no grupo convencional, onde as taxas estavam mais anteversas. Então, a gente nunca deve esquecer que quando algum trabalho menciona, pesquisa a luxação, sempre é um tema de interesse para nós. Entrando um pouquinho agora nessa linha do equilíbrio sagital, que para mim tem toda a relação com o posicionamento acetabular, eu não vou entrar muito a fundo nisso, porque eu acho que merece uma outra palestra, mais longa até, mas vou pincelar algumas coisas aqui que a gente está encontrando sobre isso e que eu acho que realmente encaixa no que a gente está falando até agora. Então, o Lazenek foi assim, um grande autor que começou a lançar e a falar mais sobre esse equilíbrio sagital. E o que ele fala, clássico, né, é que o quadril é móvel, mas os conceitos cirúrgicos são estáticos. Então, realmente, a gente posiciona a prótese de uma maneira estática, mas a gente não leva em consideração todos os movimentos que o quadril faz quando está em pé, quando está sentado, quando está agachado, diversas outras posturas. Mas, basicamente, ele se ateve hoje, eu acho que a literatura caminha para estudar o quadril em pé e sentado. São as 2 grandes posições que são estudadas. Apesar da gente entender que talvez no futuro isso fique mais abrangente, outras posições também sejam estudadas. Então, estudando a posição em pé, que é a que mais se aproxima ao decúbito dorsal horizontal, e o sentado, a gente vai ter informações interessantes. Por exemplo, ele avaliou a anteversão acetabular com um paciente em decúbito dorsal horizontal, fazendo tomografias axiais, com um paciente em pé e com um paciente sentado. E ele viu que tinha uma variação importante na anteversão à medida que esses movimentos eram feitos. Então, o paciente deitado é uma posição, em pé é outra e sentado é outra. Então, essa medição tradicional, ela não é acurada, não é adequada, segundo esses estudos, principalmente quando a gente fala no paciente sentado, onde a gente vê realmente uma variação significativa desse posicionamento. E ele sugere que a gente comece a avaliar o nosso posicionamento através das posições lateral, através de radiografias ou o EOS, que é aquele aparelho que faz aquela imagem inteira, né? uma radiografia inteira em posição lateral. Basicamente, para a gente não entrar também em muito detalhe, que isso é complexo, né? São uma série de ângulos que a gente precisa estudar, mas eu vou tentando simplificar bastante para esse momento de hoje. Quando o paciente fica em pé, o sacro ele horizontaliza, tá? E a anteversão acetabular, ela diminui, tá? A anteversão do nosso acetábulo diminui, sacro horizontaliza e a anteversão diminui quando nós estamos em pé. Quando nós estamos sentados, o que acontece? O sacro ele vai ficar mais vertical. Isso é um movimento que é chamado de retroversão pélvica. E a pelve vai retroverter cerca de 20 graus. Isso faz com que a nossa anteversão acetabular aumente em cerca de 15 graus. Então, na verdade, a anteversão, o nosso acetábulo vai anteverter não exatamente o que a pelve mexe, um pouquinho menos. Então, cada 0,8 graus de movimento no acetábulo ocorre a cada 1 grau de movimento da pelve. Então, quando a gente senta, o sacro verticaliza, a pelve retroverte e a nossa anteversão acetabular aumenta. E o fêmur flete cerca de 55 a 70 graus, tá? Para ficar bem acomodado aqui no nosso acetábulo. Então, basicamente, em pé, a gente tem uma anteversão menor do nosso acetábulo e o paciente sentado, a gente aumenta a anteversão do nosso acetábulo. O que pode acontecer? Se nós tivermos alguns padrões, e isso realmente é o que está sendo bem estudado, como, por exemplo, um paciente que tem uma artrodese, ou essa situação é comum quando o paciente tem mais idade, a coluna começa a ficar muito rígida, ela começa a adquirir um padrão que é chamado de retroversão pélvica fixa, né? Ou seja, a pelve não consegue anteverter. Aqui um exemplo de uma artrodese, né? Que é o que a gente está encontrando mais hoje em dia. Mas pacientes com idade muito avançadas podem exibir com maior frequência esse padrão de retroversão pélvica fixa. Isso, então, quando acontece,
a nossa taça, que deveria, numa posição em pé, retroverter, perder a anteversão, ela mantém uma anteversão grande, podendo gerar um impingimento posterior e, eventualmente, uma luxação anterior, mesmo com uma taça bem posicionada. Então, pode, no seu posicionamento da taça, sim, um problema nessa dinâmica espinopélvica. Da mesma maneira, se a gente tem um paciente sentado, onde a gente tem aí um complexo lombopélvico rígido ou uma artrodese que pode ser colocada em padrão de anteversão pélvica fixa, tá? Ou seja, naquela posição de anteversão da pelve, um sacro mais horizontal, onde nosso acetábulo está menos anteverso, ele não consegue anteverter, porque a nossa pélvica está nesse padrão fixo, tá? Por uma artrodese ou, às vezes, uma rigidez maior, e quando o paciente senta, ele pode ter um impingimento anterior e causar uma luxação posterior, mesmo com uma taça bem posicionada. Tá? Assim, a gente tem essas evidências de que, mesmo com uma taça bem posicionada, a gente pode ter caso de luxação por outras causas, que merecem, então, esse estudo e essa compreensão. Esse mesmo autor, né, do mesmo grupo, do Lazanek, aí publicou mais recentemente, está se tentando entender melhor tudo isso. Tá? Vocês vão ver que ainda existe muita dúvida a respeito, mas é uma tentativa de buscar mais conhecimento a respeito desse assunto. Então, em 2017, ele publicou já um trabalho já com essa dúvida. Existe alguma evidência entre luxação e impingimento com essa relação? E ele viu que até o momento, em 2017, diversos artigos, elegeu 12 melhores, onde viu que existia tanto uma relação morfológica quanto essa cinemática sendo muito variável entre indivíduos. Então, ainda não existe um padrão, ainda não existe consenso sobre isso, existe muita variabilidade que precisa ser estudada. Mas começa aqui a realmente ter o conceito de que Leuwenhoek é um pouco passado. E a gente compreende isso. Realmente, Leuwenhoek é muito antigo, precisava modernizar, precisava vir com conceitos realmente mais atuais. E começou-se a se falar numa orientação funcional do componente acetabular, não somente estática, né? Segundo conceitos de Leuwenhoek ou algum outro, essas zonas de segurança estáticas, mas sim conceitos funcionais que levassem em conta esse movimento do quadril sentado, em pé, a princípio é isso que está sendo estudado, com essa dinâmica de como funciona a nossa relação da coluna com a bacia, como o acetábulo se comporta nesses diferentes indivíduos que têm colunas mais rígidas, que têm artrodese ou que estão mais envelhecidos, né, gerando aqueles padrões que eu comentei. E aí, assim, nesse artigo de 2017, eu não trouxe tudo, mas ele divide em vários subtipos, ele tenta agrupar, está numa tentativa de fazer isso, e numa tentativa de tentar mostrar, vamos posicionar a taça um pouquinho mais assim, assado, mas a resposta que a gente consegue captar é que, até o momento, o que se tem é ir para uma linha mais ou de cabeças de largo diâmetro ou dupla mobilidade. Essa é a verdade. Quando a coisa começa a complicar um pouquinho, uma rigidez maior, uma posição, um movimento não muito adequado, a ideia é começar a pensar em dupla mobilidade. É isso que os artigos estão sugerindo. Ainda não se tem uma clareza se a gente deve mudar o nosso posicionamento para mais anteverso, menos anteverso. Tá? Nessa mesma linha, esse autor agora, em 2018, de novo, agora uma coisa que para mim me chama sempre muito atenção, quando começa a avaliar luxações. Então, ele avaliou, na verdade, 20 pacientes que tiveram luxações com 8 anos da prótese. E o que ele identificou? Que desses 20 pacientes com luxação, 9 delas foram anteriores. Em 8 dessas 9, ele identificou anormalidades nessa relação espinopélvica. Então, 8 tinham esse padrão em retroversão pélvica fixa, alteração do fêmur também, e nas 11 luxações posteriores, 10 das 11 também tinham alterações nessa relação espinopélvica. Então, novamente, reforçando essa tentativa de criar uma zona não estática, igual Leuwenhoek, mas uma zona funcional. Ele chega a sugerir alguma coisa de tentar fazer algum índice,
em que seja avaliado tudo isso, o fêmur, o acetábulo, a relação espinopélvica, essa mobilidade, tentar criar alguma coisa mais funcional. Tá? E nessa mesma linha, no ano passado, esse foi o último trabalho que eu busquei nesse assunto, aí já novamente trazendo à tona essa questão de uma zona de segurança funcional e novamente falando nesse índice que está se buscando, através de imagens sagitais, uma certa relação de acetábulo, fêmur e coluna. Então, resumindo, eu acho que a gente poderia falar sobre equilíbrio sagital é que realmente, finalmente, né, desde que eu defendi a tese, eu já falava um pouco nisso, que Leeuwenhoek é muito antigo e realmente parece estar ficando no passado. E agora está se buscando uma zona mais funcional, até agora através de avaliação sagital, mas envolvendo movimentos femorais, como é que é a nossa mobilidade do fêmur, como é que é essa nossa relação da coluna com a bacia, e até agora o que a gente tem ainda de que nós gostamos muito, né? Que ótimo, estudou, e na prática. E agora o que a gente vai fazer com o nosso paciente? Infelizmente, a única resposta que eu vi até agora é um caminho para algo mais estável, como uma dupla mobilidade. Eu acho que isso precisa evoluir muito mais ainda, mas hoje a resposta que a gente tem para essas dificuldades está indo numa linha da dupla mobilidade. Bom, por fim, falar só brevemente o que nós estamos fazendo lá no nosso grupo, né, lá de ortopedia, lá do HC. Então, eu tenho feito esse trabalho agora de navegação, que é a minha linha, só que na via anterior, com uma haste curta, já operei 28 casos, estou ainda no início de curva de aprendizado, tanto na via, que eu mudei minha via para fazer esse trabalho, a haste que é curta e também navegando. Vamos entender como que vai funcionar a navegação na via anterior. E o equilíbrio espinopélvico, um dos nossos ex-residentes, o Rogério Castro Neves, está desenvolvendo uma tese de mestrado ainda muito inicial, ainda buscando informações de como se comporta esse equilíbrio espinopélvico antes e depois da artroplastia total do quadril. Quando a gente pensa em haste curta, isso não tem grande relação com a nossa palestra de hoje, mas para mim é também uma inovação. A gente pensar em coisas diferentes de prótese é pensar no que a gente chama de offset anterior. O que é esse offset anterior? Todos nós estamos acostumados com o offset tradicional, o offset lateral. Quando a gente olha o nosso fêmur de lado, a gente percebe que a cabeça do fêmur não está exatamente na linha da nossa diáfise, ou seja, existe naturalmente um offset anterior também, tá, em nós. Quando a gente coloca uma prótese convencional, a gente perde esse offset anterior. Tá? A haste entra aqui no nosso canal, a gente corta o colo na base e a gente perde esse offset. Quando a gente trabalha com hastes curtas, a gente mantém esse offset. Vejam que a cabeça do fêmur está mais anterior, ela mantém um offset anterior em relação à diáfise. Isso é mais uma pergunta, sendo a prótese um pouco mais anatômica nisso, será que a gente vai conseguir um movimento um pouco melhor? Será que a nossa flexão vai ser um pouco maior com essa posição? Isso ainda precisa ser estudado, não tenho respostas para isso, mas também é algo que traz um pouco de inovação e que na minha cabeça está um pouco relacionado à navegação, à robótica, à inovação. Então, essa é a nossa técnica cirúrgica na via anterior. É mais fácil a gente palpar aqueles pontos da navegação, espinha ilíaca ipsilateral, contralateral e sínfise púbica. Tá? A via anterior eu acho que traz várias vantagens, também tema de outra palestra, como avaliação do comprimento, né, muito interessante. E a gente faz aí a nossa prótese. Aqui alguns casos, tive meus problemas também. Aqui vocês vejam um caso de falso trajeto. Tive 2 falsos trajetos, nesses 28 que eu operei, corrigidos com uma cerclagem, um reposicionamento da haste, não tive problemas até agora, mas claro que tudo que é novo também tem a sua curva de aprendizado. Então, resumindo, para a gente conseguir discutir um pouco, né, eu acho que é sempre importante nessas nossas reuniões, as discussões, eu gosto bastante. Eu acho que estamos em 2020 entendendo que a navegação e principalmente a robótica, elas estão posicionando melhor o nosso componente quando a gente fala nessa parte técnica, na parte de ângulo. Então, realmente, quando a gente busca aquele ângulo
Parece que a navegação, e principalmente a robótica, está realmente posicionando melhor de uma maneira técnica. A questão é a gente saber qual que é o ângulo que a gente quer. Mas a robótica realmente parece melhorar muito essa acurácia técnica nesse posicionamento. Bem como um comprimento mais acurado, um melhor offset, melhor centro de rotação, levando a uma melhor biomecânica. Sem dúvida, para casos complexos, é o que a gente mais busca ajuda, e eu acho que a tecnologia, sem dúvida, nesses casos é muito importante. Lembrando que a gente precisa entender melhor esse equilíbrio sagital, e é algo que está muito embrionário, ainda não existem certezas nisso, ainda não existem padrões certos, mas à medida que a gente entender melhor isso, talvez a gente no futuro consiga buscar para tal paciente, a gente vai mudar o nosso posicionamento, vai com a robótica eventualmente posicionar mais anteverso, mais inclinado, e eu diria que individualizar cada posicionamento para cada paciente. Acho que isso talvez é uma busca realmente. E, junto com essas outras inovações, como hastes curtas, vias de acesso, tudo isso acho que caminha um pouco nessa inovação da prótese. Lembrando sempre que, no fim das contas, além da luxação, a gente tem que sempre avaliar qual que é o benefício clínico de tudo isso, já que toda tecnologia traz um custo também por trás, né? E que a gente sabe que no nosso meio, no nosso país, é muito difícil, são sistemas caros, tanto que até hoje não existe robótica aqui no nosso país, que eu saiba, a gente tem que ter um benefício clínico para conseguir que essas tecnologias cheguem. E lembrando que a gente quer bater a cirurgia do século, né? A gente realmente, eu acho que nós cirurgiões somos perfeccionistas natos, e talvez por isso eu acho que a gente nunca perde, eu espero que nós realmente nunca percamos essa nossa característica de buscar sempre a perfeição e buscar bater a cirurgia do século. Então, para mim, a navegação e robótica está no futuro, tá? Hoje é assim que nós estamos, e no futuro, sem dúvida, esse assunto é algo que para mim vai crescer muito, junto com outros avanços, como vias de acesso, hastes curtas e equilíbrio sagital. Lembrando que a gente sempre está buscando realmente esse ideal, né? E essa busca que nos norteia, eu acho que essa chama, ela sempre deve existir. E com isso a gente sempre vai estar evoluindo e, sem dúvida nenhuma, aperfeiçoando a nossa cirurgia, gerando benefício para os nossos pacientes. Era isso que eu tinha para falar. Eu acho que terminamos aqui com 20 e poucos minutos ainda sobrando. Deixa eu fechar aqui, deixa eu abrir aqui. Tiago, eu deixo agora aberto para participações. Vou tentar abrir aqui. Bom, Henrique, parabéns pela apresentação. Assim, eu acho que muito do que você mostrou no seu trabalho foi por causa da sua excelência no posicionamento em relação a essa pouca diferença da robótica, da navegação com os casos não navegados. Então, você tem que ter crédito para você também, claro. Obviamente que tem como você falou agora há pouco, uma diferença muito grande da realidade, né? A gente vive num país que é um país pobre e a gente tem essa dificuldade realmente de acesso a essas tecnologias, independente se é navegação ou robótica, né? E a tendência é cada vez esse abismo ficar cada vez maior. Nós temos algumas perguntas aqui, tá? Vou começar com a pergunta do Fábio. A via posto-lateral seria um fator de dificuldade para a navegação? Assim, você não tem experiência, né? Você sempre fez e sempre faz a via lateral, né? Direta. Não, eu acho que não. Não seria. A navegação, na verdade, eu não entrei no detalhe disso, mas tem vários tipos de navegação. Tem navegação que ela é sem imagem, que chama, né? que é a minha navegação, que é essa que você palpa pontos, e tem a navegação que é baseada em tomografia. Então, a via de acesso, na verdade, acaba não alterando muito. Você pode fazer tanto uma quanto outra com navegação. A via não tem muita alteração, não. Ok.
Próxima pergunta do Silvio. Em relação aos parâmetros Levinek, são do passado, mas a navegação e a robótica ainda usam como parâmetro de comparação. Qual que seria o parâmetro, o posicionamento funcional ideal? Usar a dupla mobilidade? Essa é uma excelente pergunta. Exato, acho que você captou bem aí a ideia da palestra. Então, assim, o Lewinek é um conceito muito antigo, né, como a gente colocou, mas ele é seguido até hoje. Eu acho que se você fizer uma enquete aqui e perguntar quantos que seguem, a gente vai ver que uma imensa maioria segue ainda esses conceitos e posiciona a sua prótese cerca de 15, quem faz via posterior aumenta às vezes um pouquinho essa anteversão, e uma inclinação de cerca de 40 graus. E a gente está vendo que a coisa está caminhando para essa situação mais funcional mesmo. Então, a gente ainda não tem resposta, não tem ainda essa zona clara e muito evidente para a gente mudar, mas está em busca dela. Eu acho que os próximos anos vão ser interessantes, cada vez a gente vê mais publicação a respeito. Essa zona funcional, ela começou a ser mais falada há cerca de 3 anos, então eu acho que talvez nos próximos 5 anos, talvez a gente tenha uma claridade maior nesse posicionamento. Agora, até lá, a gente não tem resposta. Então, o que é isso mesmo que foi observado? Então, a gente tendo algum problema, mas o que a gente está vendo? Estão encontrando muito mais problemas, né? Então, a artrodese, com esse estudo, começa a entender mais coisas, mais problemas surgem, e para esses problemas, atualmente, a resposta é você realmente se preocupar em ter uma prótese com um pouco mais de estabilidade e que a dupla mobilidade, por enquanto, é esse caminho mesmo que a gente vê. Mas, sem dúvida, acho que no futuro isso vai mudar. Tá? Eu acho que a gente vai buscar um posicionamento melhor com próteses convencionais. É isso que eu acredito. O presidente, o Jean, falou sobre isso, né, a questão da discussão sobre o offset anterior, né, que você falou, por que não inverter a haste, isso afeta e corrige o offset anterior, né? Gugel, parabéns pela apresentação, mas eu já vi essa discussão. Uma das questões que eles colocam, quem advoga essa haste curta anterior, é esse offset anterior que você chamou a atenção aqui, e que eu não acho que seja uma questão central. Primeiro porque com uma haste convencional é só antiverter a haste e você muda o offset anterior, entendeu? É dependente da anteversão da haste. Então, para mim, é um conceito muito simples, ainda mais para quem faz prótese femoral cimentada, mais simples ainda. Então, esse conceito de offset anterior não me convenceu. Eu já fiz vários cursos de haste curta, e isso não me convenceu que é uma coisa que é um boom, assim, para se pensar muito, entendeu? Basta antiverter a haste. Negócios, assim, na minha ideia, não sei se você tem alguma outra ideia sobre isso, mas a antiversão corrige esse offset anterior. A questão ainda não está respondida, Jean. Eu trouxe mais como uma curiosidade também associada a essa questão de evolução, de tecnologia, de busca por algumas questões. Isso não está claro mesmo, se esse offset anterior vai ter alguma diferença ou não, no geral. Agora, se você anteverter a haste mais, girar ela, você corre um risco de deixar talvez ela muito anteversa e ter problema de luxação também. Mas eu não sei, Jean, realmente assim, eu concordo com você, não tem respostas, não tem estudos comparando hastes mais anteversas convencionais com essa haste curta colocada não com tanta anteversão, mas nessa inclinação diferente, né? Não existem estudos a respeito disso, então eu também não consigo te dar afirmações. Mas, de qualquer jeito, o que eu gosto e no que eu acredito é sempre em buscar as coisas, em estudar. Então, sempre que surge alguma coisa nova, diferente, para mim poxa, que legal, saímos daquele conceito que a gente tem de prótese para buscar coisa nova, né? Evoluir. Então, eu acho que você tem o seu ponto, eu concordo, a gente já discutiu até sobre isso, você já me levantou em outras palestras que eu dei, justamente essa questão de você anteverter mais.
Eu acho que a gente não tem a resposta para isso, mas eu não sei se é exatamente a mesma coisa. Eu acho que é um pouquinho diferente esse posicionamento da HashiCorp. Bom, passar para a próxima pergunta aqui do meu xará, Busato, sobre se você conhece algum sistema atual de robótica ou de navegação que dispense o componente humano na aquisição dos pontos anatômicos, que, na opinião, é um limitador importante, né? Algo relacionado ao ARM, talvez? Sim, sim, sim. Não, hoje em dia, muito da tecnologia é baseada em tomografia, né? E aí você vai tirar essa palpação externa dos pontos, né? Na verdade, assim, eu confesso que eu não... como a gente não tem a tecnologia da robótica aqui no nosso país, é muito mais o que eu tenho de conhecimento é o conhecimento teórico de trabalhos e não prático. Eu não saberia descrever os sistemas robóticos, eu não tenho essa prática, né? Acho que talvez, não sei se alguém aqui no país tem algo parecido. Mas a gente percebe que cada vez menos a ideia é justamente essa, você tirar o fator humano, que é o fator que é a imperfeição, né? O ser humano é o imperfeito. Então, quanto mais a máquina conseguir dados através de tomografia, de imagens, mais preciso vai ser esse posicionamento de uma maneira, como eu falei, matemática, né? Não que isso seja bom, mas a busca é por isso, é tirar o fator humano, que é a imprecisão. Quanto mais o ser humano tem que palpar o ponto e dar para a máquina aquele ponto, maior a chance de ser imprecisa essa palpação. Então, os sistemas eles caminham, sim, para algo cada vez mais autônomo, né? Acho que essa é a questão. Mas eu também não tenho uma prática em robótica para explicar melhor isso, né? Para dizer com clareza. Ótimo. Pergunta do Calaúvo. Se você acredita que a navegação possa ser um avanço para a melhora da tribologia e longevidade do implante devido a uma maior precisão, mesmo com a pouca evidência da melhora nos resultados clínicos? Sim, Calauro. Eu acho que, né, eu como gosto do tema, tenho que puxar a sardinha para o meu lado, né? Então, assim, tem muitos trabalhos mostrando que um melhor posicionamento garante uma maior longevidade da próstata, está associado a menos desgaste. Isso já tem muita literatura por trás. Isso baseado naquele posicionamento antigo do Leuwenhoek, né? Mas isso já existe, isso mostrado em literatura. Então, eu acredito, sim, que quanto melhor o posicionamento, mais duradoura vai ser a nossa prótese. Isso é algo que eu, com certeza, acredito. Ótima pergunta do Marco Bernardo. Na presença de um acetábulo deformado com CROI 4, se é possível marcar os pontos necessários para fazer a navegação? É possível, é possível. Eu acho que isso não... Em termos da navegação, você pode fazer, sim, marcando aqueles pontos, né? E depois fazendo sua prótese. Não tem nenhum problema. Você marca os pontos externamente, né? As duas espinhas ilíacas e a sínfise, e assim você tem a sua bacia e faz a sua prótese. Eu não vejo nenhum problema no sentido essa questão de displasia grave. Você pode fazer. A questão é até que ponto você vai querer posicionar a sua prótese, justamente num caso de displasia, numa posição tradicional, ou eventualmente buscar uma coisa um pouco mais segura em termos de movimento. Mas ela pode ajudar. Acho que tem muito trabalho também, muita coisa mostrando em cima de displasia. Eu, pessoalmente, também nunca usei a navegação na displasia, mas tem muita literatura, sim, em cima disso. Então, ela pode ajudar. Ótimo. Uma pergunta do Osamu Kimura sobre a aplicação da robótica ou navegação em osteotomias pélvicas e femorais. Tem alguma experiência? Experiência zero, tem literatura em cima também, favorecendo, eu nunca fiz. Experiência zero minha aqui. Não sei se alguém teria aí, mas tem literatura sim, também mostrando bons resultados. Tá. Acabei pulando a pergunta aqui do Fabiano. Se não acha que o uso do planejamento e controle perioperatório com raio-x com marcadores são tão eficazes e não demandam um custo tão grande no procedimento. Se a via anterior tem crescido muito no ZEUA, isso pode ser implantado?
Eu não entendi exatamente a pergunta do Fabiano. Radiografias? A Seria radiografia algo como no transoperatório, né? A questão radiografia, de... ou eventualmente alguma tecnologia que use imagem de radioscopia? Eu imagino que seja isso, Sim. né? Está surgindo também, com certeza, né? Estão surgindo tecnologias com a via anterior em que a escopia, né? Você usa a escopia acoplado a sistemas de computador que também dá informação sobre o posicionamento. Eu acho que é uma tecnologia que também está surgindo, tá? Algo que eu vejo como promissor também. Tudo que vai nessa linha eu acho que é interessante. Eu vi, eu acho que, se eu não me engano, o Joel Mata tem uma tecnologia bem interessante, sim, que ele faz via anterior e usa essa radioscopia acoplada a um sistema de navegação. É algo diferente e que eu acho que tem utilidade. E aí a gente fala de via anterior, né? Quando você posiciona o paciente em supino, em decúbito dorsal, para você entender a pelve e tudo, eu acho interessante. Então, acho que a gente fazendo mais via anterior, talvez a tecnologia também nos dê mais informações com o paciente em DDH. Eu acho que é um caminho promissor também. O Leandro, pode abrir o microfone, quer fazer uma pergunta, Leandro Calil? O Gurgel, tudo bem? Parabéns aí pela apresentação. É um assunto que eu sempre gostei, né? Em 2007, né, quando eu fiz parte aí do meu doutorado lá na Itália, tinha um professor de joelho que fazia as próteses de joelho navegada, né? E aquilo eu achava que era o que hoje só usaríamos robô, né? Só faríamos prótese navegada e infelizmente assim, pelo menos no joelho não evoluiu de uma forma que a gente esperava. No hospital onde eu trabalho, eles compraram o da Vinci. E aí o pessoal da cirurgia geral, da Uro, da NEC estão usando e a gente volta a ficar apaixonado por uma tecnologia que a gente acredita que seja o futuro, né? Enfim. Você não acha que talvez mais para a parte, vamos supor, de artroscopia, com tecidos moles, com correções mais precisas, o uso do robô, né? Talvez ele pegue mais, ele tenha uma maior função do que na artroplastia. Qual que é a sua sensação para o futuro? Porque o que a gente percebeu, acho que o grande problema da navegação, pelo menos para a prótese do joelho, é que se achava que ia corrigir os balanços ligamentares, que ia resolver, que realmente em casos graves ajuda, mas no dia a dia não foi um grande avanço, né? Qual que é a sua impressão? Você acha que, obviamente, eu acredito que você é um fã dessa técnica, né? Você deve ter uma vontade muito grande que dê certo. Mas qual que é a sua impressão? Você acha que realmente no dia a dia ela vai ter um espaço maior ou ainda precisa evoluir muito para a gente chegar nessa situação? Calil, então, eu acho que da mesma maneira do joelho, a navegação em si, no quadril, ela não pegou. Não pegou. A minha tese mesmo, como eu mostrei, ela não teve um resultado estatisticamente importante. E eu vejo muito isso. Eu acho que no mundo inteiro, a navegação não foi algo que pegou. Para mim, porque ainda tinha o fator humano e tinha uma certa imprecisão nisso tudo. Agora, quando você fala em futuro, eu acho que tanto para a artroscopia, mas para mim, sem dúvida, para a prótese, Calil, e o caminho, na verdade, da humanidade, né? Na ortopedia, na medicina, é o caminhar para a tecnologia. Eu não consigo ver o nosso futuro de prótese de quadril sem a tecnologia. Sim, E a sim. gente está percebendo que a navegação, eu realmente assim, estou fazendo, estou estudando, porque é o que a gente tem aqui ainda, com muita vontade de estudar robótica. Eu já percebo que eu estou estudando algo que já está ultrapassado, que se me perguntar na navegação, eu acho que ela ajuda, mas não é aquela ajuda, né, que a gente se empolga. Já a robótica, não. Eu acho que a tecnologia de robótica, que eu espero que, né, hoje a gente vê as coisas tecnológicas cada vez chegando mais rápido, né, de uma maneira geral. Eu espero que essa tecnologia também para a gente, para a ortopedia, para a prótese do quadril, chegue também com uma maior rapidez. E eu acho que isso está no nosso futuro, sim.
porque quando a gente começa a estudar bem, tomografar os casos, a gente percebe que a natureza ela é boa com a gente, né? A prótese é boa com a gente, porque a gente posiciona a prótese com uma variabilidade muito grande, Calil, né? Por mais que está na zona de segurança, a gente realmente, quem faz via lateral, que nem eu faço, é raríssimo ter luxação, mas a imprecisão da nossa colocação da prótese é muito grande ainda. Então, eu não consigo ver esse caminho sem a robótica, sem a tecnologia. Para mim, é total futuro, junto com a artroscopia, junto com a osteotomia, como foi colocado, junto com outras cirurgias. Mas eu não sei se, como você falou, é por causa da minha empolgação, talvez seja, mas eu não consigo ver um futuro sem a robótica, sem a tecnologia na prótese do quadril. Eu tenho certeza, Então, sim, eu vendo colegas de outras áreas operando, a gente fala, por que nós estamos tão atrasados e não conseguimos ainda, né? Leandro, desculpa te interromper, mas porque tem outras perguntas aqui, tá bom? Obrigado, Leandro. Obrigado, Leandro. O Jean, tem uma pergunta comum do Jean e do Anderson, a questão do equilíbrio espinopélvico, como é que você faz essa avaliação, radiografia sentado, em pé, usa o EOS, tem visto alguma diferença entre essas técnicas, o que você faz? Muito bom, Jean. Assim, eu já vi, né, de colegas, com muita razão, dizer que às vezes esse EOS veio para pegar o nosso pé, né? Para mostrar coisas que antes a gente não via e era feliz assim, né? Vamos colocar dessa maneira. Eu acho que equilíbrio sagital é uma área que, como eu falei, tá muito no começo, está muito no início. Então, eu não faço nos meus pacientes de rotina. Lá no Instituto, a gente está começando a fazer essa pesquisa também. Ainda estamos numa fase muito inicial de entender como é essa relação no paciente sem a prótese, com a prótese, porque já está muito bem demonstrado que com a prótese muda essa relação, o paciente volta a ter uma alteração também no equilíbrio sagital. Então, eu acho que a gente está muito numa fase de muito mais perguntas e dúvidas do que respostas. Então, nos meus pacientes particulares, eu não faço, simplesmente porque se eu fizer, eu ainda não sei o que eu vou fazer com essa informação. Eu não vou mudar o posicionamento da minha taça. Quando tem alguma coisa ruim espinopélvica, eu já procuro alguma mudança de estabilidade. Então, é o que a gente vê, né, dos colegas, quando tem aqueles pacientes muito velhinhos, estão mais preocupados com estabilidade, por fraqueza, por uma coluna mais rígida. É um pouco essa linha. Então, eu não faço de rotina nos meus pacientes ainda nenhum estudo espinopélvico. Isso a gente está começando a fazer lá no Instituto e eu acho que nos próximos anos a gente vai ter mais respostas e talvez comece a utilizar na nossa prática clínica. Mas hoje em dia, eu não faço. Tem uma pergunta do Calaú, mais uma. Qual a sua opinião do uso do navegador para auxílio no treinamento e formação dos residentes da artroplastia primária? Perfeito. Eu acho que isso, Calaú, é uma coisa que também, sem dúvida nenhuma, vale a pena. Tá? A tecnologia para o estudo, para o desenvolvimento do cirurgião, tanto navegação quanto a robótica, claramente está demonstrado que abrevia a curva do cirurgião. Ele realmente aprende com a máquina. Então, eu acho que isso é algo positivo, é algo muito bom. Tá? Eu acho que cada vez mais deve entrar no nosso meio. É uma situação que vai melhorar mesmo o posicionamento, mas assim, quando esse residente for para a realidade, né? Como é que vai ser? Ele vai ter um choque de realidade aí, né? Então, tem isso também. É verdade, Thiago, mas talvez no futuro seja robótica para todo lado, né? Talvez seja assim, né? Vamos ver. Alguém quer fazer mais algum comentário? Agora a gente tem um tempinho pequeno aí, de 5 minutos. Se alguém quiser fazer algum comentário. Giancarlo. Nelson pediu a Está palavra. levantando o dedo? Está desligado o fone. Nelson Franco, Liga o microfone, Nelson. Não? Está sem microfone. Tá bom, a gente espera aí. Jean, assume. Eu agradeço muito, é um tema bem difícil mesmo, assim, para a gente, são coisas que estão começando, mas eu tenho
visto principalmente pacientes que fazem artrodese da coluna. Está conseguindo falar, Nelson Franco? Está conseguindo? Acho que sim. Então, se Agora você sim. quiser dar sua opinião, por favor. Então, a minha opinião, eu quero inicialmente dizer, e ele sabe muito bem disso, que eu sou um fã incondicional do professor Gurgel, e sempre que posso assisto às conferências dele, que são brilhantes, e essa mantém a tradição, professor Gurgel. O senhor deu mais um show aí, muito aprendizado. E o que eu quero só fazer um comentário é dizer que eu sempre fui, quando jovem, adepto, como o senhor é também, professor Gurgel, da busca pela coisa melhor, etc, etc. Então, eu acho que, como o senhor falou aí, a navegação não pegou, mas ela vai pegar, eu tenho certeza. E isso é para vocês jovens, porque eu acho que é uma técnica espetacular. Eu tenho uma vastíssima experiência com a navegação de 2 casos. E desisti porque é muita coisa para decorar e não dá tempo. Mas nós temos aqui no Vale do Paraíba esse jovem que já é um talento nato, que é o Rafael Calaur, e que ele tem uma grande experiência com navegação, e eu faço votos que ele, o senhor professor Gurgel e todos os jovens continuem, que eu não tenho certeza que eu não estarei aqui para ver, mas vocês vão chegar lá, e isso é de suma importância, é uma tecnologia fantástica, e parabéns pela sua garra, pela sua técnica, pela sua tese de doutorado, e também aproveito vender um pouquinho o peixe e dar os parabéns para o Rafael Calaur, que está seguindo esse espaço de uma maneira muito boa. Parabéns, professor Gurgel. Bom, mais uma vez eu agradeço. E só para terminar o comentário, eu uso o EOS ou a radiografia naqueles pacientes que você olha o raio-x inicial e ele já parece que é um outlet, sabe? Pacientes que têm artrodese de coluna, você olha o raio-x e já parece que é um outlet, que são colunas que ficaram em extensão na artrodese, e você não teve a chance de conversar com o cirurgião de coluna. Então, eu acho importante, quando a coluna está artrodesada ou anquilosada, e você vê na radiografia inicial que parece uma pelve outlet, esses casos eu vejo como uma bela indicação de você saber qual é o movimento sagital da pelve para evitar complicações e fazer a versão adequada do seu componente. De qualquer forma, desculpa, você falou alguma coisa, Thiago? Desculpa, pode terminar. Então, Gurgel, muito interessante esse tema, foi uma aula muito bem explicativa, você contribuiu bastante com a sociedade, muita gente assistindo sua apresentação, e nós fizemos uma enquete aí no Telegram, quem quiser depois pode entrar no Telegram e terminar de responder como que nós vamos partir para julho agora no nosso programa. Então, queria agradecer a todos e chamar o Marco Giordano, que vai falar alguma coisa sobre a pesquisa do Telegram e também sobre como que vai ser o nosso programa de quarta-feira. Agradeço a todos, uma boa noite. Eu gostaria que o Marco Giordano assumisse. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Gurgel, parabéns. Meus parabéns pela apresentação. A gente não esperava nada diferente disso, como já foi bem falado pelo nosso grande amigo e nosso brigadeiro, comandante, general de todas as forças, Nelsinho Franco. Bom, mas o assunto realmente é palpitante. Eu tive oportunidade de participar assim, do início da navegação aqui, mais ou menos, no nosso país. Né? O sistema de navegação que eu vi que vocês usavam é o Orthopilot lá da Sculap. A gente teve a oportunidade de fazer o Orthopilot, ter contato com ele desde 2005. Então, a gente navegou, né, bastante não, mas a gente navegou pelo menos umas 20, 30 próteses de quadril, e a gente naquele momento fazia o acesso posterolateral, e a grande questão, né, quando foi feita a pergunta sobre o acesso, a gente percebia, e às vezes que eu fui para a Alemanha, o pessoal fazia o acesso anterolateral, né, e fazia em decúbito dorsal, a facilidade para a coleta de pontos era muito maior para eles lá na Alemanha do que a gente fazendo posterolateral aqui em paciente em decúbito lateral. Eu vi que você fez na tua tese também o paciente em decúbito lateral,
né, fazendo o acesso lateral, mas o paciente de decúbito lateral. Eu, particularmente, a gente teve bastante dificuldade na coleta de pontos, principalmente nos pacientes mais obesos, né, era muito difícil palpar a sínfise no paciente de lado, ainda mais com o posicionador do quadril. Existiam alguns macetes que você deve ter acompanhado, de botar aqueles sensores de eletrocardiograma na sínfise, botava na espinha ilíaca antero-superior, e a gente usava todos esses macetes. Eu tive bastante contato com Hartmut Kiefer, que, ao invés do pointer, ele desenvolveu o ultrassom para tentar coletar melhor os pontos. E essas foram grandes dificuldades, né? Tanto que a gente abandonou a navegação pelo paciente de lado, pelo acesso lateral, exatamente pelo motivo que você apresentou na tua exposição, né? Na dificuldade no fator humano. Esse é o grande limitador, né? Na coleta de pontos. E a robótica, eu acho que pode vir e tentar minimizar essa questão do fator humano, que eu acho que ela é crítica e vai ser crítica sempre, né? A gente vai ter sempre uma limitação. Mas de forma que a tua apresentação foi muito interessante, foi muito boa, né? Nos trouxe vários elementos novos, né? Discutiu um pouquinho essa coisa muito em voga, que é o equilíbrio sagital, e a gente está pensando nisso, e desfez aquela coisa de achar que a zona de segurança do Leeuwenhoek é o que se deve buscar sempre. E eu, fazendo o acesso anterior, né, dos últimos 8 anos, a gente até publicou um trabalho, né, sobre o posicionamento, a gente fugiu um pouco da zona de Leeuwenhoek, né, nas nossas próteses, nos primeiros, principalmente 40 casos que a gente fez sem radioscopia, e isso não teve impacto nenhum em instabilidade, mostrando que, para o acesso anterior, isso talvez não seja uma coisa tão importante, né? Então, é isso. Cada caso é um caso, cada paciente é um paciente, cada abordagem também pode pedir uma zona diferente, entendeu? Acho que esse é o conceito. Cada paciente pode ter sua zona ideal, né? E não tenha dúvida que a gente está evoluindo nesse sentido. Bom, mas respondendo aqui ao Jean, antes eu vou até passar a palavra para você também, o Gurgel, mas eu vou só dar uma passadinha aqui do como é que foi o Telegram nessas nossas perguntas. Eu peço para quem não respondeu que ainda responda, tá? Tá livre para responder nas próximas horas, até amanhã, mas respondam. A gente teve mais ou menos 110 respostas. A ideia, a maioria das pessoas está sugerindo que a gente passe os nossos encontros virtuais para uma vez por semana. Sem dúvida, eles cumpriram um papel muito legal, que eu acho que foi logo que surgiu essa quarentena, a nossa sociedade prontamente ofereceu isso para todos os associados e, sem dúvida, foi pioneira. Isso foi muito bacana. Claro que com a iniciativa do nosso presidente, com a iniciativa da Comissão de Educação Continuada e com a ideia genial do nosso comandante máximo general de todas as forças, Nelsinho, né? E aí a gente partiu na frente nisso, funcionou muito bem, que foi um encontro maravilhoso. Eu acho que foram 2 meses que a gente está aprendendo muito, trocando experiências, espetacular. Eu não podia deixar de falar também do nosso diretor científico, que está cercado de mulheres ali atrás dele, né, que também teve uma contribuição brilhante. Então, mas eu acho que a ideia é passar para uma vez por semana. É claro que isso vai ser discutido em reunião de diretoria, mas pelo menos a maioria votou nesse sentido, para manter também o formato, né, de aula, na verdade, passando por uma vez por semana. A maioria sugere que seja aula, né? E aí a gente vai ver como é que vai ser o formato, talvez uma aula um pouquinho mais enxuta, enfim. Mas a tua aula também foi ótima, porque você permitiu um tempo grande para a discussão, que eu acho que isso é o que vale muito, né? E o nosso presidente, né, sugeriu que nós implantássemos esse novo canal de comunicação com o jovem, que seria a SBQ Jovem, e a grande maioria aprova essa ideia. A gente pretende usar um dos dias, se realmente a gente baixar para um dos dias a gente vai fazer alguma atividade para o jovem associado ou para aquele que está se especializando, tá? Então, a SBQ vai continuar provavelmente usando os dias, mas de maneira diferente, talvez para um foco também para esse nosso colega mais jovem. E quarta-feira, a gente vai ter a mesa também de artroplastia primária, só que de infecção, que vai ser moderada pelo nosso amigo, né, o Cabrita,
né, que está preparando, é uma pessoa que tem experiência, o doutoramento dele, a tese de doutorado dele foi em cima de infecção, o Gurgel sabe disso, eles são da mesma escola, e vai contar com a participação do Bruno Reus, do nosso ex-presidente Guido, né, o Wilton Barros, o Juanzinho, do Paraná, né, e com certeza vai ser uma mesa que também vamos ter oportunidade, todos nós teremos oportunidade de aprender muito. Gurgel, queria só deixar você com os comentários finais e desejar a todos aí uma boa semana até quarta-feira. Mas eu deixo contigo aí, Gurgel. Perfeito. Não, rapidamente só, Jordano, concordo com tudo que você falou. A dificuldade realmente em palpar a lateral e agora com a paciente na via anterior realmente é muito mais fácil, concordo com você. E todas as outras colocações que você muito bem fez. Sem dúvida, preciso agradecer ao Nelsinho. Nelson, apesar de né, de muito menos aí do que você falou, te agradeço cada palavra. Eu acho que esse sentimento da nossa sociedade, dos amigos, isso, sem dúvida nenhuma, traz uma alegria, uma união. E eu acho que esses encontros estão produzindo muito isso. A gente está se sentindo muito bem, né, com tantos amigos aqui presentes, te parabenizando e tentando levar esse conhecimento cada vez mais para frente. Obrigado por tudo, obrigado, Jean, Tiago, obrigado pela moderação, foi excelente. Excelente moderação, Tiago. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Henrique. Parabéns mais uma vez. Boa noite para vocês todos. Tchau.